Bueno, como te lo habíamos prometido, ya tenemos en comunicación a Sergio Grossi. Te comento más o menos algo sobre él, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Padua y la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Cursó la licenciatura en Filosofía, Cognición y Psicología en la Universidad de Bolonia, donde también obtuvo el título de Maestría en Planificación y Gestión de Intervenciones Educativas en el Malestar Social. Parte de esta maestría fue realizada en París. Ha investigado también y trabajado como educador social en la cárcel, con adolescentes, privados de la libertad, personas en situación de calle. También su investigación actual se desarrolla en un diálogo entre la educación de adultos, la sociología penitenciaria y criminología crítica, analizando concepciones y prácticas educativas en proyectos de reinserción social que se define como alternativo. Bueno, hecha la presentación, antes que nada, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Creo que fue a través de Facebook que nos conectamos. Gracias a Dios hoy las redes nos permiten esto, ¿no? Estar tan lejos y tan cerca a la vez, ¿no? Gracias a ustedes por me convidar. Yo soy un tano salteño, né? Y tengo extremo cariño de Argentina que me recibió por un año y trabajé también con los adolescentes y personas en situación de calle en Salta. Justamente nos estaba contando Sergio que había vivido en Salta, así que bueno, podemos decir también que compatriota de alguna manera. Y bueno, está en esto de la educación en contexto de encierro, es un especialista en el tema. Podemos avisar también que nos vayan mandando preguntas si quieren para Sergio. Sergio, ¿por qué hay que estudiar en la cárcel? Bom, estudar é porque é um direito, né? Prioritariamente porque é um direito e porque também é um prazer, né? Também é um prazer aumentar o conhecimento e infelizmente sabemos que todas as pessoas, que não todas as pessoas têm o tempo para estudar, que nessa sociedade o que teria que ser direito e vamos encontrar como privilégio de uma parte muito pequena, porque a maioria das pessoas são dentro dessa dinâmica que tenho que começar a trabalhar muito cedo. E, no mesmo tempo, porque a escola pública, infelizmente, não é exatamente pública, tem uma questão de expulsão, de tendência de expulsar as classes populares que não têm um disciplinamento conforme ao que a instituição requer. Vemos que en diferentes contextos tiene un abandono escolar mucho marcado, en particular en contextos de marginalidad. Y vemos que en eso vamos a encontrar eso también en las prisiones, ¿no? Que vemos que el taxa de escolarización son normalmente mucho bajo y en la óptica de reparar o que la sociedad no hizo antes, garantir una educación y escolarización por todos, ¿no? Como medida de reparación de ese daño, ahí entra a educación escolástica adentro del presidio. Vemos que educación no es escolástica, pero... Claro. Sí, sí, es una de las preguntas que siempre hacemos nosotros porque, bueno, te contaba la otra vez que este programa también es muy escuchado por docentes que trabajan dentro de las unidades penitenciarias. Entonces, siempre decimos lo mismo, ¿no? Algo que tienen que tener en claro es el porqué, ¿no? El porqué de la educación dentro de las cárceles. ¿Por qué llega una persona a delinquir, Sergio? Bom, desde nível individual, né, pensando nos indivíduos, as causas são verdadeiramente múltiplas e diferentes. Dentro da nossa sociedade, né, vemos que a maioria das pessoas encarceradas, né, que não são as pessoas que delinquiram, né, é um corte específico, porque o cárcere sabemos que não é para a classe meio alta normalmente, mas é para as classes populares. Então, analisando um pouco quem é que é punido para delinquir, né, vemos que essas pessoas são, na maioria, punidas para crime de caráter econômico e para venda de droga, que eu considero também um crime de caráter econômico e que, infelizmente, temos uma abordagem ainda militar ao problema do consumo de droga. Quando a educação social, a psicologia social nos ensina que é um problema de saúde pública, ou a Organização Mundial de Saúde habla que
che è una doença reincidivante, que então precisa de uma abordagem particular e que temos que investir em educador social e comunidade terapêutica e não militarizar o problema das drogas, também porque sabemos que as drogas são extremamente presentes na nossa sociedade. A droga que normalmente em todo o mundo mata mais é o álcool, né? E tem forte poder de matar, e também temos problema de construir, aumentar, melhorar, investigar para melhorar o seu serviço de salud psíquica, ¿no? Claro. Según tu experiencia, bueno, con otros países que has trabajado, ¿cómo está Argentina, según el conocimiento que tenés de Argentina en relación a la cárcel, precisamente? Sabemos que la situación de las cárceles argentinas es bastante lamentable, hay muchos problemas de hacinamiento, bueno, corrupción también. Entonces, en ese sentido, digo, ¿cómo estamos a diferencia de otros países? Italia, supongamos. Bom, aí, se vamos pensar nos adolescentes, eu trabalhei em Salta, né, e vi que tinha uma inversão efetiva educativa, né, com uma equipe extremamente engajada, inclusive na rádio interna, né, e a projetação educativa pedagógica me parecia importante. Me parecia também que tinha efetivamente inversões de dinheiro para esse tipo de cuidado, que às vezes em prisões, né, eu hablo prisões, não gosto de termo jurídico, prisões porque Sí, sí. sempre é duro também. Estamos muito distantes de conseguir tornar a prisão uma simples privação de liberdade, porque a verdade é que tem, además da escola, tem problemas estruturais e conflitualidade que se generam nos espaços mais duro de privação de liberdade, onde os agentes, sem uma formação específica, têm que lidar, né, com problemática que não sabem como lidar, né, e os adolescentes também, né, e aí gera conflito que se pode tornar violento, perigoso. Então, como projetação educativa, vejo que a Argentina tem algumas coisas, como investimento educativo em investigações, que é à frente também no mundo, por exemplo, as universidades nas prisões, né? Que na Itália estamos tentando imitar. Tem um investigador, tem Luca De Cembroto, da Universidade de Bologna, que foi estudar o Devoto, né, o ano passado, e assim vai. Mas na Itália é importante, em particular sobre os adolescentes, destacar que na Itália fomos na frente, isso sim é muito bom, do processo de desencarceramento dos adolescentes. Na Itália temos cerca de 400 adolescentes privados de liberdade em uma cárcere, né? E depois temos comunidade educativa e outros serviços, mas são só 400 e algo as pessoas privadas de liberdade dentro de um estado de 60 milhões de pessoas. Na Argentina, no Brasil, son muchas más personas. Claro, sí. Sí, bueno, por eso queríamos hacer esta pregunta, más que nada para dar pie a la otra pregunta que tiene que ver con el APAC. Que nos puedas explicar brevemente en qué consiste este método, podemos llamarlo así, o modelo, que se llama APAC, que, bueno, vos lo vas a explicar. Bom, eu, trabalhando num contexto, eu comecei a ver as violências do contexto e todo o antipedagógico que se dava entre os adolescentes, né? E entre os conflitos entre os agentes não formados e aí também pensei, né? Também os estudos mostram que também na prisão com os adultos tem essas dinâmicas, né? Aí eu pensei um pouco comecei a investigar para como se pode pensar em outra forma, né, de lidar e construir um contexto diferente, né? Porque isso já tinha mostrado a experiência concreta de Basaglia, né, que foi um dos exemplos de um abolicionismo de uma instituição total que conseguiu ganhar o consenso da opinião pública, educar a sociedade italiana e depois mundial, né? Que uma outra forma, né, de cuidar das pessoas que é considerada peligrosa, como os loucos, né, era possível. Desde essa coisa, Freire falava que temos que investigar, né, um inédito viável, né, algo que ainda não pensamos, mas que pode funcionar desde já. E aí encontrei, fui na Itália chegou uma pessoa que tinha escapado da 1, 2, 3, 4
presídios de máxima segurança no Brasil, e contou sua história. Aí ele me convenceu de começar essa investigação, né? Ele falou que foi nessas unidades porque apareciam sem segurança nenhuma, é verdade que não tem segurança armada, não tem armas, né? Só que foi tratado de forma diferente, nunca era tratado com respeito antes, e aí ele falou, bom, vou estar uma semana mais, e aí não saiu, né? Estuve dentro, ele que tinha saído de diferentes presídios com violência de máxima segurança, não saiu da esse porque o trato era diferente. Isso me lembrou muito claramente as experiências de Basaglia, né? Porque as instituições totais têm uma tendência a cronicizar a violência, né? E fazer o contrário da educação. E, no mesmo tempo, o princípio de Bartolini, que é um padre da pedagogia fenomenológica na Itália, que habla o seguinte, que as pessoas têm que encontrar, para começar a pensar em um cambio, uma experiência totalmente diferente do que já encontraram. A verdade é que, a nível pedagógico, o cárcere corresponde quase em bater em filho. No sentido que um filho erra e aí a sociedade decide de bater, né? E aí essas unidades que tentam construir uma comunidade educativa, chamando de educador social também as funções de segurança, que se encontram comendo junto e formando umas microcomunidades, no máximo 200 pessoas, com todas outras visões que consigam diminuir os conflitos. E a verdade é que é possível para um investigador vivir dentro dessas unidades. Eu pido também a você de tentar fazer contato com esses brasileiros, porque são super abertos e dá para a possibilidade de até ter um quarto para viver dentro das unidades. Eu vivia dentro dessa unidade mais ou menos 40 dias. Pasando en claro, serían unidades de 200 personas que conviven de manera diferente, opuesta a lo que es la cárcel hoy. ¿Esas unidades dependen del Estado o son privadas? Bom, essas unidades, né, a ideia é que essas unidades nasceu nos anos 70 de uma pastoral carcerária. A pastoral carcerária entendeu que era extremamente difícil fazer o trabalho deles, né? Nesse caso, eles queriam demonstrar o amor de Deus, né? E adentro de um espaço que é extremamente violento, que nada podia se falar em amor, né? Aí eles, depois de uma crise, tiveram a possibilidade de gerir diretamente, junto com os presidiários, os voluntários e os presidiários, uma unidade. Aí eles construíram essa forma diferente de gestir o problema prisional. Aí o que acontece é que o Estado tentou depois, né, retomar o controle, ofereceu dinheiro, né, em troca de volta da polícia militar externa, né? Só que depois de um debate grande entre os voluntários, as pessoas privadas de liberdade, decidiram de bancar sozinha, envolver a comunidade, né, para viver dentro dessas unidades, mas não revoltar em um controle que era infantilizante, né, da polícia que sempre tinha que controlar o que estavam fazendo. Desde aí, atualmente, né, conseguiram, depois de anos de luta, chegar a se tornar uma política pública no estado de Minas Gerais e tem um financiamento. O financiamento é mais baixo do financiamento dos presídios, de 1/3, né, respeito ao financiamento dos presídios. E é importante que temos que romper um pouco para pensar a ZAPAC essa divisão rígida entre público e privado, porque é um privado social, então oferece um serviço público, né, não podem fazer profito. Tudo que as pessoas produzem é para eles mesmos, é para a estrutura, para melhorar a estrutura, para pagar cuidados adicionais, porque, como a entrevista me mostrou, a verdade é que nem o Partido Progressista quer muitas vezes investir em reintegração social. Aí eles falaram, se não vamos fazer, não tem como fazer, e vamos só a discutir teoricamente. Vamos começar e depois todo outro vai, que me lembrou muito a reforma psiquiátrica também na Itália, Basaglia, a grande luta de Basaglia. Bien, va quedando más claro. Esta es una pregunta por ahí también personal. ¿Qué lugar ocupa Dios o la religión en todo este tema? En la PAC, en la reinserción, en la educación, en cárcel.
Bom, a APAC se considera um processo inacabado, né? Um processo aberto em construção. Beh, ele nasceram numa sociedade que é principalmente católica, que era principalmente católica, se tornou também evangélica, abriram os evangélicos, que tem uma forte representança, então, dos evangélicos, e estão caminhando, né, desde uma perspectiva ecumênica, né, de união das igrejas católicas, uma perspectiva interreligiosa, né? E aí vemos que tem experimentações, por exemplo, de introdução de culto de pessoas afrodescendentes do candomblé, nesse caso, na unidade que eu investiguei, tinha também pessoas dessas de religião e tinha kardecista e inclusive me falaram pouco tempo atrás que fizeram contato do Nepal, um grupo de budistas que quer implementar essa PAC. O que eu penso estudando um pouco o que é ser laico, um projeto leigo, né, tem que garantir a todos, né, possibilidade de se educar, de construir uma projetualidade educativa particular. E, nesse sentido, vemos que as perspectivas futuras, né, podem ser, com certeza, abrir, né, a visão que são claramente atea, né, por exemplo, eu estava falando com eles, introduzindo, por exemplo, o curso de filosofia ou vendo as histórias das religiões, né, como forma de pensar também, né, uma educação adicional, né, porque sabemos que não é só escolarização o problema, é também uma repensar os valores de base, né, entre esses, né, pode ser também as perspectivas marxistas, né. Bien, o sea que es laico, no hace falta, o sea, no es un eje la religión, es una actividad más. Eles falam que a espiritualidade é obrigatória, né? Mas a espiritualidade, eles estão em um caminho de pensar de forma interreligiosa, né? São um caminho, mas é claro que a sociedade brasileira é profundamente conservadora, Sí. né? E tem uma visão católica e evangélica, né? Isso não que católico e evangélico sejam conservador, né? Porque vemos que, por exemplo, o vice-presidente é militante do PT, o vice-presidente tem um histórico também de ser preso durante a ditadura para militância política. Então, não quero... E uma coisa interessante que me interessou muito no debate é que uma das pessoas que foi liberado está trabalhando ali, está escrevendo atualmente uma tese de mestria em Gramsci. Ele então é uma pessoa que saiu desse percurso, está refletindo de forma materialista sobre a sociedade. Então, é interessante, porque sim, também vi que tinham cursos diferentes nas escolas, né? Qué bien. Acá nos están llegando algunas preguntas. Pablo nos pregunta sobre qué sucede en estas unidades sobre los códigos que existen en las cárceles. En el caso de, bueno, todos más o menos tenemos noción, pero la gente para los violadores, los pedófilos, si pueden encajar en estas unidades de tratamiento. Perfeito. Então, as APAC, né, querem oferecer um projeto, né, educativo para a reintegração social. As APAC não estão interessadas a construir uma educação compulsiva, obrigatória, para quem não quer. Ele não é a tarefa dele, não quer. Então, para fazer isso, eles, né, incluem pedófilos, incluem estupradores, dentro do espaço comum, porque a ideia é que uma pessoa tem que desistir de cometer crime desde já, não quando depois vai ser sozinho na sociedade em geral. Então, eles incluem entre espaço, a ideia é que todo mundo tem que cuidar dessas pessoas. A segurança é uma segurança dinâmica que se baseia em todo mundo é responsável. Isso qual é o problema? Isso que rompe com a regra do mundo do crime, né? Porque, por exemplo, os presos, né, estão efetivamente com a chave na mão para abrir as portas. Eles gerem também, tem um conselho chamado de sinceridade e solidariedade, que gera a disciplina interna, né? E esses tipos de funções, né, são uma ruptura com os códigos prisional clássicos, né? Colaborar com as instituições. Isso comporta também um perigo, porque a investigação mostra que se a pessoa entra na ZAPAC e não consegue, porque rompe a disciplina da ZAPAC, e aí tem que voltar nos presídios, né? Pode ser atacada no presídio enquanto como são atacados os agentes penitenciários, né? Mas isso normalmente atinge só as pessoas que geriram diretamente
rol de disciplinar os outros, né? Rol mesmo de combinar punições, né? É interessante porque as punições são bem graduais, né? Aí permitem um percurso educativo de errar, né? Porque sabemos que, desde a experiência da comunidade terapêutica, sabemos que errar é humano e vamos errar muitas vezes antes de conseguir um cambio, né? Nesse sentido, a ZAPAC construiu um percurso gradual onde tem diferentes graus de liberdade e pode voltar atrás. Não é sempre só cadeia ou qualquer coisa, né? ¿Qué significa así la PAC? Eso por un lado, ¿no? Y es un modelo, un método, ¿cómo lo definirías? Bom, eu estudei enquanto modelo, né, atual, né, eu quis fazer um pouco uma fotografia do que de duas unidades modelo, né, mas a verdade que é um método, né, uma metodologia de libertação gradual, né, de dar confiança, mas sempre estando atento também à segurança da sociedade em geral e à segurança das mesmas pessoas, porque se as mesmas pessoas saem e não têm um projeto de reintegração, não se reintegram, provavelmente vão outra vez nos presídios, que notoriamente no Brasil tem presídios que vulneram a dignidade e os direitos das pessoas. Então, eles tentam construir uma projetualidade gradual com os regimes permitidos dentro da lei de execução penal no Brasil, né, que tem o regime cerrado, depois o regime semiaberto, aberto, até que a ideia é que ao final da execução penal já as pessoas estão trabalhando na sociedade, já tinham visita íntima e familiares constituída, até possível, isso é muito importante, que se constituem casais adentro do percurso educativo. Tem pessoas que se encontraram em uma coral, em uma atividade de grupo entre homem e mulher, e aí se apaixonaram, né? Trocaram carta e depois de um tempo puderam também pedir a visita íntima. Aí, né, permite uma vida que é sempre um pouco mais livre respeito às prisões, né? La verdad que suena interesante. Sí, ahí tenemos otra pregunta. ¿Sí? Sí. Sí, nos preguntan en relación a que nombraste ya la gente que queda liberada, digamos, qué función cumple en APAC, si es que vuelven o directamente no aparecen más o son parte también de la unidad. Bom, então, vemos que é complicado, né? Vamos começar com uma questão da reincidência, né? Tem dado vários e a metodologia não é bem clara, mas parece que a reincidência seja efetivamente mais baixa a respeito do sistema comum dos prisionais, e desde o 15%, 20%, né, contra os 70% das estatísticas brasileiras. Temos que esse 70% não é tão certo, porque 70% inclui também as pessoas que são apreendidas uma segunda vez, mas não são condenadas. Então, é complicado fazer um comparativo entre esses dois dados. E aí, diretamente sobre a questão, vemos que é importante porque na hierarquia, em quem gera a segurança interna da ZAPAC, encontramos ex-detenudos, ex-presos, né? E a ideia do fundador de Ottoboni era que todos os funcionários um dia vão ser só de pessoas que se recuperaram dentro desses percursos. E a ideia qual é? A ideia é que eles testemunham que uma reintegração, através da pedagogia da presença, que uma reintegração social é possível e tem um impacto pedagógico mais forte sobre a comunidade carcerária, que é uma pessoa que nunca pertenceu às camadas populares e também ao mundo do crime. Y dan charlas, conferencias, hablan con los internos. Com certeza, dan charla e não só. Por exemplo, uma da liderança foi assaltante de banco. O assaltante de banco, eu vi em Uruguai, né, quando vi uma extensão em Uruguai, ele falar com pessoas que cometeram homicídio de 17 anos, e ele se tornou um pastor evangélico, e foi interessante porque ele me contou que foi dentro do presídio e a comunidade olhava ele para, você é cristão? Aí, como é que Jesus fala que você tem que ser não violento? Aí vai te dar uma, como é que vai te bater, claro. Aí você tem que estar em silêncio. Ele falou, não, eu vou te dar de volta e depois pido perdão porque eu sou cristão.
Não, né? Ele sabe manejar de Sí. forma utilizando os códigos prisionais e aí pero tornando de forma mais educativa, né? E caminhando para outro frente. La verdad que suena interesante, es un ideal, es, qué sé yo, acá lo vemos como utópico, este funcionamiento que tiene la PAC en varios países. ¿Tuviste algún contacto con Argentina? ¿Alguien se ha interesado? Sim, 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 sim. Eu fui durante um período com Ángeles de Trapamuros, ali em Buenos Aires. Sí, Ele tem uma perspectiva, Trapamuros tem uma perspectiva bem militante, né? E ele se interessou, e também fiz contato com outra pessoa de Santa Fé que está tentando, desde uma perspectiva mais da religião, né? Implementar. A verdade, bom, a FEBAC são super disponíveis eles para fazer qualquer tipo de atividade para explicar como eles fizeram, né? Porque uma das coisas que me falou, né, em uma entrevista aos funcionários era que efetivamente a coisa mais difícil é educar o sistema jurídico, né? Esse tipo de projeto seja possível. E é verdade que os juízes não acreditavam possível. Ele, um dos juízes que permitiu esse modelo, e agora é um dos defensores, aparecia todo dia do mês para ver se efectivamente estava funcionando dessa forma. Pensava claro, que era tipo um teatro quando claro. eu que vivi 40 dias sei que funciona, que efetivamente é assim. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir con ellos? Bom, né, humanamente, o primeiro dia que eu cheguei, não falava nada de português. Eu, né, diretamente do aeroporto de Belo Horizonte, cheguei na unidade de Itaúna. Então, diretamente assim, quando meus amigos me escreviam, né, me falavam como é que era o Brasil. Aí falei, aí eu falava, bom, a gente é simpática, mas eu só estou no presídio, né? Aí, né, e isso era bastante interessante. No primeiro dia cheguei de noite, né, noite funda, tinha essas pessoas aí, eu não sabia falar com eles, então foi um pouco complicado, né? E também porque é interessante, porque dois de funcionários que me foram a encontrar no aeroporto e que me levaram por uma hora de carro, eles me se declararam como ex-presidiário, né? Aí, né, imagina um italiano 9.000 quilômetros da casa, viajando, né, com duas pessoas que se declararam ex-presidiário num presídio de noite que não conhece ninguém. E a porta verdadeiramente era muito pequena, não tinha, estava dormindo dentro do semiaberto, e a única pessoa que estava na segurança, né, que eles chamam educador social, ou porteiro, ou adicto à segurança, era sem arma, mas também não era exatamente o exemplo de atleticidade, né? Tinha um pouco mais de barriga de eu. ¿Qué E pasa? aí, e aí era com 200 presos que me tinham comunicado que não é importante isso, que não são só presos que cometeram, que venderam droga ou com Claro, poucos anos de... Mas tinha estuprador serial, tinha homicida, etc, etc. completo. Foi complicado. Mas o dia seguinte foi extremamente interessante e até aprendi o português porque tinham pessoas estudando espanhol e português, né? Aí, Está bien. Bueno, Sergio, como para ya ir cerrando y no sacarte mucho tiempo, una de las últimas preguntas que nos llegan tiene que ver con que incluso nosotros como maestros, como docentes, lo hablamos permanentemente, es la importancia que tiene la familia para ellos. Una semana sin visita es todo un problema. Están constantemente esperando a las visitas porque son su conexión con todo, ¿no? Con la realidad, con ellos mismos. ¿Cómo es el tratamiento de APAC en relación a este tema, al tema de las visitas? extremamente confiante, né? Diferentes pessoas privadas de liberdade me falaram que foram para a PAC exatamente para a família ser tratada de forma digna, não com suspeita, não com uma agressividade que o sistema penitenciário brasileiro tem, que tem até revista íntima, onde as mulheres tenham que sacar todas as coisas para ser controlada para droga, nesse no sistema comum. Ali não tem isso, né? É tudo muito baseado na confiança também, porque se entra droga, toda a comunidade é responsável, né? Se entra arma, toda a comunidade é responsável, né? Aí, porque né, necessariamente se se rompe a confiança, ele dá confiança. Se rompe a confiança, se volta atrás,
Porque não é possível manter um ordem, né, que seja assim livre. Então, a família é tratada muito bem, os espaços são extremamente lindos. As investigações, outras investigações que eu li, falam que se fortalece no laço familiar, tem assistente social e voluntários que vão fazer um trabalho de ajudar a família, também para ganhar as confianças das pessoas privadas de liberdade, e a família são consideradas como parte integrante do projeto educativo. E as famílias são incentivadas também a ser parte dos voluntários que podem atuar dentro das unidades. Então, a família é um ponto absolutamente importante da metodologia. El que rompe la confianza se va. Bom, ali depende que nível de quanto é grave essa ruptura da confiança, né? É considerado grave, né? Porque a lei habla que isso é grave, né? Não é uma decisão da APAC, mas o uso de droga e o porte de arma e a violência física. Entrar em conflito físico com outras pessoas são considerados, são os que mais rompem um pouco. Mas também nesses casos, né? As pessoas voltam para o presídio, mas podem fazer outra vez demanda, se meter na fila e aí podem revoltar nas APAC. Não é, a APAC não será a porta, mas sim não pode, claro, sem segurança, gerir conflito, né, que envolvem em particular violência. ¿Quién maneja esas leyes? ¿Hay una comisión interna? ¿Quién maneja las reglas dentro de APAC? ¿Quién dice quién se va, quién se queda, qué se hace acá, qué se hace allá? E, bom, na maioria dos conflitos são geridos para um Conselho de Sinceridade e Solidariedade, que é composto por pessoas privadas de liberdade, né? Que são nomeadas, pero de confiança dos presidentes e da administrações, né? Não tem eleições internas, como por exemplo vemos em alguns outros projetos que tentaram fazer uma eleições internas, né? Estava falando ayer com por exemplo, o caso de Bolate, tentaram organizar experimento de democracia interna, onde se elegiam representantes. Mas também é claro que é importante se essas pessoas do Conselho de Sinceridade e Solidariedade não são queridas da comunidade carcerária, também se vão, né? Porque eles têm reuniões periódicas onde estão só as pessoas privadas de liberdade, discutindo os problemas da prisão. Eu fui admitido de forma excepcional, né? E aí eu pude ver, né, que, claro, uma das coisas que inquietava mais e que gerava mais conflito eram as visitas íntimas, né? Quando as visitas íntimas não estavam, geravam bastante complicações, né? Sí. E aí, né, eu vi vários debates sobre isso. Bien, bien. Bueno, Sergio, no queremos... ¿Cómo hace alguien que quiera trabajar con APAC en Argentina? ¿Con quién se tienen que comunicar? Bom, então, podem com certeza, né, ter uma tese disponível que eu fiz uma tradução automática por agora, mas pretendo tornar em livro, né? Esse livro que é um estudo bem aprofundido da APAC. É só escrever ResearchGate, né? Sergio Grossi, Universidade de Padova, e aí podem encontrar com certeza material, né? E abre um pouco de forma detalhada dessa experiência. E uma outra coisa direta que se pode ser, né? Ou nesse caso se unir com a PAC de Santa Fe, que está tentando fazer esse projeto, né? E escrever, com certeza encontram, se escrevem, porque saíram também um artigo no periódico, ou diretamente contactar, escrever FEBAC, FBAC, que é a Federação Brasileira, que tenta também ajudar qualquer pessoa que queira transformar o sistema penitenciário em seu país, né? Eles têm pessoas especializadas que efetivamente hablan los otros idiomas y pueden ayudar. Muy bien. Un mensaje para nuestros alumnos que te están escuchando, alumnos que están alojados en las unidades penitenciarias de Magdalena, 28, 35, número 36, y las alumnas de la unidad 51. Mando mensagem de muito carinho, né? Espero nos encontrar pronto em Argentina, que espero voltar rapidamente. Espero nos encontrar todo livre, nos espaço universitário,
E eu conto que eu encontrei em Brasil, tem um amigo que é professor universitário depois de anos de prisões, então é importante, um dos pedagogos que eu gosto mais, habla o seguinte, cada pessoa cresce só se sonhando, então temos que sonhar todos juntos para conseguir alcançar os objetivos de nós outros como uma coletividade única. Vamos pensar todos juntos, porque uma sociedade que exclui não é uma sociedade digna. Então temos que transformar essa sociedade. El sueño es lo que nos mantiene, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino de andar. Teníamos un director en la escuela que nos hablaba mucho de la utopía también. Bueno, Sergio, para nosotros ha sido realmente un honor. Nosotros hacemos un programa humilde que surge a partir de esta situación de pandemia, que no podíamos presenciar, no podíamos estar presentes con nuestros alumnos, y surgió esta idea de hacer radio, de comunicarnos a partir de la radio. Cuando llegó tu mensaje quedamos asombrados, por eso queremos agradecerte la disposición, la facilidad con la que explicas las cosas, cómo pudiste bajarte hasta acá, hasta el territorio, digamos, y hablar con nosotros directamente sin ningún filtro previo. Eso es muy valoroso, nosotros lo tenemos mucho en cuenta, y bueno, y esperamos que tengas todos los éxitos, y queremos seguir en contacto con vos también para próximas charlas y poder encontrarnos ahora en el conversatorio que va a tener con el CDC. Com certeza, estamos todos juntos, né? Não tem alto e baixo. A verdade é que eu aprendi extremamente dos chicos de Salta, aprendi a cubia vigeira, eu estou no pastita, então tenho que devolver absolutamente. Eu sou uma pessoa que, enquanto tive a possibilidade, que nessa sociedade é privilégio de estudar, tenho absolutamente o dever de devolver como temos todos, né? Bueno, muchísimas gracias, Sergio.